Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver a opinião dos comentaristas falando sobre a derrota do Corinthians diante do Bahia por 2-1, em que o time do Corinthians jogou até bem, mas não conseguiu a vitória. Já é o 6º jogo sem vencer no Brasileirão. E também sobre a permanência do Dorival Júnior no comando do time. Então vamos para o vídeo. Fora isso, o Bahia não fez mais nada ali na primeira etapa e o Corinthians vinha tentando fazer. Só que a finalização do Corinthians e a última bola, a gente deixa a desejar, né? Eu venho chamando atenção para esses dados aqui também já há alguns jogos. É uma das piores pontarias do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem dificuldade em finalizar e finaliza mal. E aí a gente tinha que voltar para o segundo tempo nessa mesma postura. De estar indo para cima, de estar subindo a linha, de ficar tentando sufocar, né, o adversário para você criar mais oportunidades e buscar a virada no placar. Porque até mesmo o empate, na minha concepção, não era um bom negócio pro Corinthians hoje. Jogando em casa, né? E aí a gente veio na expectativa de continuar dessa forma no segundo tempo e, em vez de melhorar, pra mim, piorou. Degringolou, né, no segundo tempo. Eu acho que o Dorival demorou demais a mexer. E eu entendo que o Corinthians desfalcado e sem algumas peças, principalmente as peças mais importantes da equipe, como é o Yuri, como é o Memphis, a gente já cai, sei lá, né, 50% de produção. Porque a gente depende muito desses caras. Só que aí, quando você pode fazer alguma diferença com o que você tem disponível e você abdica de fazer isso, você também vai chamar a crítica para você, Dorival. Eu entendo que o problema hoje não foi só o Dorival, né? O Corinthians tem um elenco limitadíssimo, aí quando machuca esses caras vai de mal a pior. Mas, pô, você podia ter mexido no intervalo, Dorival. Você podia já ter tirado o Bidon, que tava mal no jogo, que já tinha amarelo. Você podia ter sido ousado ali. Só deu Corinthians no primeiro tempo. O Bahia não assustou, né? Sem a gente falando desses dois lances ali realmente. Mas eles não ficaram com a bola. A gente não teve disputa nesse meio de campo pra você manter 3 volantes jogando em casa. Então ele podia sim ter tirado o Bidon pra colocar o Dieguinho, já que o Corinthians tinha o domínio da posse de bola. E aí ele não fez. Preferiu voltar com o mesmo time, sabendo que tinha só 45 minutos, né, para tentar fazer 2 gols, para reverter esse placar. Eu achei que foi um erro crasso já aí. E aí, quando ele resolve mexer, só aos 20 minutos, ele acerta tirando o Bidon, mas daí me coloca o Thales Magno. Aí também ali eu brochei totalmente, né, como eu já brinquei com vocês aqui na transmissão. Foi a calcinha bege do Dorival a entrada do Thales Magno em campo. Porque hoje o Thales Magno é isso, ele brocha o torcedor. É tipo Crocs, ele brocha, né? Eu tenho alergia ao Thales Magno. E aí, Rani, pra mim o segundo tempo então muito abaixo, tá? O Corinthians não fez por onde e realmente cravou a derrota nessa segunda etapa. E aí o Dorival, pra mim, terminou de cagar tudo, né? Mexeu mal. Depois, então, quando ele coloca o Rian e o Bahia em campo, aí sim que ninguém entendeu mais nada do que ele tentou fazer. Ainda assim, tá? Não é que seja ele o único culpado, não é isso, mas é o que eu tô falando aqui. Quando, mesmo com as dificuldades, mas você tinha condição de fazer algo melhor e você não faz, aí você chama, né, a responsabilidade, você chama muitas vezes a atenção pro seu erro e não para as limitações do time, que é o que ele fez hoje. E aí, se a gente falar aqui de um retrospecto geral, se tratando de Campeonato Brasileiro, gente, os últimos 11 jogos, o Corinthians ter só uma vitória é ridículo, é vergonhoso, é mais um ano de vexame. Derrota lamentável do Corinthians para o Bahia. A equipe de novo perde pontos aqui dentro de casa e mais do que perder pontos, derrota, né? Perde o jogo em si, algo que o Corinthians não está acostumado. É a 3ª derrota no Campeonato Brasileiro. Corinthians que passou o Brasileiro do ano passado inteiro, mesmo com um time bem ruim, aquele time antes dos reforços, e perdeu uma vez só no Brasileiro do ano passado e para o campeão Botafogo. Ou seja, 3 derrotas já este ano na competição é muita coisa para quem sempre foi muito forte aqui dentro.
uma vitória nos últimos 11 jogos, agora já são 6 sem ganhar. Um primeiro tempo na qual o Corinthians, para mim, joga bem, faz um bom jogo. Sobretudo o ataque, né, que era aquilo que todo mundo tinha mais dúvida por conta dos dois meninos. E eu acho que o time se comporta bem ofensivamente, impõe, perde gols, faz um gol, tem um gol anulado, mais um gol anulado pelo VAR, é inacreditável o que estão fazendo com o Corinthians. Só que aí a defesa, que era titular, a defesa inteira titular, entrega 2 gols. Os 2 gols entregues, um pênalti bem bobo aí do Mateuzinho, e o primeiro gol, uma linha mal feita, enfim, deixa o cara. Acho que o Hugo Souza poderia inclusive ter defendido também. Então o Corinthians oferece 2 gols e deixa o Bahia na frente, confortável para a segunda etapa. E aí na segunda etapa pintou o quê? Um pouco de nervosismo do Corinthians, a falta de qualidade, o atropelo na hora de tentar um passe ou um lançamento, a falta de qualidade para pôr a bola lá para dentro também, né? Fazendo daquele goleiro Ronaldo, que a torcida do Bahia quer ver longe de lá, o cara parecia o Neuer mais uma vez, né? Inacreditável. E o segundo tempo, para mim, ruim do Corinthians, ficava batendo no muro e voltando, batendo no muro e voltando. O Dorival tentou várias trocas, eu nem teria feito tantas trocas como ele fez dessa vez. Acho que o time poderia ter ido daquela maneira que voltou no segundo tempo, mas de qualquer maneira uma derrota que está muito na conta do momento do Corinthians, um momento muito difícil fora de campo também. O Garro até fala sobre isso, que reflete um pouco isso no campo. E vamos ver, vamos aguardar agora. O Corinthians tem uma semana de treino pela frente, pega o Vasco que sempre foi um freguês enorme do Corinthians, né? Tanto que 14, 15 anos sem ganhar aqui em São Paulo, estava 13 anos, 14 sem perder do Vasco, aí perdeu o ano passado e quebrando um longo jejum, enfim, que o Vasco não ganhava o Corinthians. Enfim, tem tudo para ir lá, fazer um bom jogo. É possível ganhar sim em São Januário, para poder minimamente sair dessa situação. A pontuação é complicada no Brasileiro por conta dos jogos a mais. Enfim, muito problema. Dorival claramente insatisfeito com a falta de reforços, mas a diretoria nessa situação, transferban, não pode nem registrar ninguém. Enfim, a situação do Corinthians é muito complicada e essa derrota aí é uma derrota dura, que deixa a semana ainda mais dura na cabeça aí do torcedor corintiano. Um abraço aí, vai Corinthians. Mas, pelo jeito, né, o Dorival Júnior ainda segue bancado no cargo de treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. A diretoria entende as dificuldades de reforçar a equipe e o lance do transferban. Tá? É a resposta que eu recebi. Isso pesa a favor do Dorival Júnior, tá? Isso pesa a favor para ele, né? Porque transferban, não tem ataque, hein? Transferban, não tem ataque, aquela coisa toda, né? Isso realmente pesa a favor. Um jogador ridículo que faz um pênalti, tudo isso aí, né? Pronto, ó, um jogador acabou de me responder. Aqui nos vestiários tudo calmo, Samir. Tá. Um jogador aqui acabou de me responder. Aqui no vestiário. Aqui no vestiário tudo calmo, Samir. Eu perguntei do Fabinho, né? Falei, Fabinho, Dorival pressionado, alguma coisa? Aqui no vestiário tudo calmo, Samir. Um atleta, hein? Sinceramente, eu não curti as substituições do Dorival Júnior. Achei que ele erra. No segundo tempo, para mim, já tinha que ter voltado com o Dieguinho e com o Thales. Tudo bem que o Thales não diz nada, né? Mas fazer o quê? Só que ele não podia ter tirado o Guinegão. Ele tira, né, o Guinegão e põe o Vitinho. Você quer entrar com o Vitinho? Entra com o Vitinho. Mas deixa o Guinegão no jogo. Até porque o Corinthians, ele passa a jogar num 3-4-3. Ele passa a jogar num 3-3-4. Armando o jogo com linha de 3, né, com o Kaique aberto de um lado, né, o Mateuzinho aberto do outro, né, por dentro, o Vitinho e o Thales Magno. Então a gente ataca com 4, tá? Pô, velho, por que não deixou o Guinegão para ser um dos que estão por dentro? Deixa Guinegão e
e Thales, põe o Vitinho ali então, ou Guinegão e Vitinho, o Thales na ponta, deixa até o Kaique, aí você põe o Mateuzinho na segunda linha, ou você mantém ou você coloca o Mateuzinho, não põe o Thales, que a gente sabe que não dá em nada, Thales Magno, e fica Vitinho e Guinegão. Pô, velho, o Dorival também não ajuda, né? Ele não ajuda. Se ele acertou em colocar a molecada, por que ele tira o melhor do time no primeiro tempo? Pô, é igual o Abel Ferreira contra a gente. Qual era o melhor jogador do Palmeiras contra a gente? Era o Vitor Roque. Aí o Vitor Roque não volta pro segundo tempo. Cara, o Dorival fez a mesma coisa. Qual o melhor jogador do Corinthians no jogo? Quem era o melhor jogador do Corinthians no jogo? Era o Guinegão. Esforçado, tinha feito um gol. Pô, um centroavante, meu irmão. Quando faz um gol, a confiança vai lá em cima. Um gol ainda de bicicleta. Uma bicicletinha, mas, né? Uma bicicletinha, mas foi. Entendeu? E aí, ele vai e me tira o Guinegão. Errou feio. Dorival hoje é um dos culpados, tá? Pelo Corinthians não ter buscado o placar. E outra, o Breno Bidon tava mal na partida. Tinha um amarelo no início do segundo tempo já. Por que ele não volta com o Dieguinho? Por que ele não voltou com o Dieguinho? Ele poderia ter aberto o Dieguinho de um lado, Guinegão, Dieguinho aberto de um lado, né? O Kaique do outro, por dentro Guinegão e Vitinho, porque a gente estava atacando com 4. A gente estava num 3-3-4. Aí faz a segunda linha, né? Faz a segunda linha com o Mateuzinho, Mateuzinho, que poderia cortar por dentro, né? Faz a segunda linha com o Mateuzinho, Garro e Martínez. E lá, e a terceira linha com André Ramalho, Ranieri e Gustavo Henrique, né? E ainda tem ainda tem o Bidu, né? Eu esqueci do Bidu. Enfim, ele vai e me tira o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, que é o Guinegão, e deixa o Kaique no campo. Cara, o Kaique não tava jogando essa bola toda para ficar e o Guinegão sair. O Kaique, você vê que ele é meio marrentinho, o Kaique é aquele jogador. O Kaique é o jogador que eu sempre peço e sempre pedi para que o Dorival colocasse em campo, só que é o tipo de moleque assim que me irrita um pouco. Já dá para ver que ele pensa que ele é meio marrentinho. O Guinegão me agrada pelo seu jogador esforçado, dedicado, sabe que é limitado. Então assim, achei que o Dorival mexeu mal, tá? Mexeu mal no time. Não colocaria o Vitinho pro jogo de hoje, tá? Não acrescentou. Entrou bem, fez uma jogadinha ou outra, fez um cruzamento, mas não teria colocado o Vitinho, até porque eu sei que esses 3 dias que ele vai perder de recuperação são importantes, até porque as próprias pessoas do Corinthians me falaram isso. Dorival tem a sua culpa, por outro lado foi bem quando coloca a molecada para jogar. Eu sei que o Dorival não tá agradando, não tem como defender os números, mas há um contexto. É que se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou falar, tá passando pano. Eu já fiz várias críticas ao Dorival hoje. Não adianta, fiz várias críticas. Várias. Se eu fizer uma colocação positiva, pronto. Manda o Dorival embora. Vocês acham que essa é a solução? Pô, eu sou a favor, por exemplo, do Fabinho sair. Mas do Dorival, não é o momento. A gente ofereceu, presta atenção, gente. O Corinthians ofereceu 10 milhões e 200 mil reais de entrada para pagar o Santos Laguna, no caso, Félix Torres. Como é que vai mandar o Dorival embora? Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Não. Não, vamos agir com inteligência. A gente não tem dinheiro. O técnico às vezes não tem nem quem escalar. Faz um grande trabalho? Longe disso. Longe. Mas tá aí nas quartas de final de Copa do Brasil. Aí a gente manda o Dorival embora e paga 9 milhões de reais para ele de multa. Sendo que a gente ofereceu 10 milhões e 200 mil pro Santos Laguna. Hein? A informação que eu tenho é 10, tá? Eu trabalho com as minhas informações. E aí, você pega esses 9 milhões e depois como é que você vai conseguir o dinheiro pro Santos do Transferban? Corinthians tá
Tá contando as moedas, velho. Contando moeda. Não é hora de mandar o Dorival embora. Quando a gente tá contando moeda, pra que vai gastar 9 milhões agora mandar o Dorival pra trazer o Vojvoda? Vai trazer o Vojvoda. O Vojvoda é engolido por esse elenco. E aí, qual a sua opinião sobre o Dorival sair do comando do Timão? Deixe o seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.